Então ele fala que um cubo, a distância PQ é 2 raiz de 3, nele fechado. Ao planificar esse cubo, qual é essa distância PQ? Então a ideia aqui é a gente tentar imaginar como é que era aqui essa figura fechada, para poder tomar algumas medidas em relação ao problema. Fora que ele deu para a gente que essa medida quando o cubo está fechado, a medida é 2 raiz de 3. Vamos pensar nessa figura aqui fechada, tá? Então eu vou considerar aqui esse lado desse quadrado aqui como a base do cubo. Então vou colocar uma letra ali, vou colocar a letra B. E aí, claro que na hora da prova, você vai ter que imaginar como a gente fecha esse cubo, tá? Aqui eu fiz um esquema para ficar bem ilustrativo do desenho que nós temos ali. Então aqui eu coloquei o B, que é a base, aqui o meu ponto P e aqui embaixo o meu ponto Q, certo? E eu vou dobrar essa figura como se estivesse dobrando ali o desenho. Vamos pensar a primeira dobra. Quer dizer, isso aqui vai ficar para baixo, é a minha base, tá? Isso vai ser minha base. E aí eu vou dobrar esse lado aqui, e quando eu dobrar esse lado, em conjunto vem esse. Então, ó, vou dobrar esse lado, ó, em conjunto, vindo o outro lado. Repara que o ponto Q veio aqui para cima, certo? Já a gente vai olhar para o cubo fechado e você vai ver o ponto Q aqui em cima. Tá, e do outro lado? Do outro lado é a mesma coisa. Vou dobrar isso aqui, vai virar uma lateral. Isso aqui vai ficar justamente em cima da base, né? Seria como se fosse uma tampa. E esse outro lado aqui vai ser uma face oposta a essa que tem um ponto Q. Então, ó, quando eu dobrar agora, o que está faltando, ó, repara que o que estava lá em cima, o ponto P, ele vai ficar oposto a esse plano que tem um ponto Q. Né? Se você olhar aqui, eu até forcei para aparecer atrás, tem um ponto P aqui atrás, ó, na figura. Tá? Então eu tenho aqui, na verdade, um ponto Q nessa face, e na face oposta eu tenho o ponto Q. Ou seja, esse ponto PQ, quando eu estou trabalhando com o cubo fechado, ele é a diagonal do cubo, estão em faces opostas, e aí eu tenho essa figura aqui, certo? Olha lá, o ponto Q que havia subido e o ponto P lá atrás ficou na parte de baixo. Bom, se ele fechado tem a medida 2 raiz de 3 e ali é a diagonal do cubo, a diagonal do cubo é calculado dando o lado multiplicado pela raiz de 3. Então, se a diagonal é 2 raiz de 3, significa que o lado, ou a aresta do cubo, mede 2. Eu vou precisar dessa informação para fazer ali as minhas medidas. Tá? Então, o nosso cubo tem aresta medindo 2. Então, nessa figura planificada aqui, qualquer lado que você olhar tem medida 2, certo? Bom, como é que eu vou fazer agora para calcular essa distância aqui? A gente olha para essa distância PQ e nos sugere uma diagonal. Então seria interessante buscar alguma figura geométrica que trabalha com uma diagonal. E aqui, olhando para a figura, né, a ideia que você tem é de trabalhar com um triângulo retângulo. E é justamente isso que eu vou fazer. Mas para calcular essa diagonal aqui, com a ideia de uma hipotenusa do triângulo retângulo, eu tenho que desenhar esse triângulo retângulo. O que eu tenho aqui ainda não é um triângulo retângulo. E como é que eu consigo visualizar esse triângulo retângulo? Ora, eu vou fechar aqui embaixo, ó, até esse lado aqui. Então, vou fechar aqui, ó, fechei aqui, tá? Não está com as medidas corretas, tá? Tá fora de escala, é só para a gente entender o que está acontecendo. Mas, ao fazer isso, repara que agora eu consigo visualizar um triângulo retângulo. E aí, se eu tiver a medida dos dois catetos, para calcular aquela hipotenusa ali, basta usar o Teorema de Pitágoras. É isso que eu vou fazer. Bom, tá bom, vamos olhar para cá. Olha só. Esse cateto aqui, certo? Você vê a medida 2, 4, e essa medida aqui é o lado também da planificação do cubo. Então, isso aqui mede 2. Então, repara que um dos catetos tem medida 6. O outro cateto, esse maior aqui, você tem 2, mais 2 com essa medida aqui, mais 2 com essa medida aqui, mais 2 com essa medida aqui. Quer dizer, 2, 4, 6, 8. Então, você tem um triângulo retângulo ali de lados, de catetos, na verdade, 6 e 8. E eu quero a hipotenusa. Fazer o Pitágoras. Ora, PQ ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. PQ ao quadrado é igual a 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36, e 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. Ao somar 36 e 64, nós vamos achar PQ ao quadrado igual a 100. Só que nós não queremos PQ ao quadrado, nós queremos PQ. Então, para eu achar o valor de PQ, basta eu tirar a raiz quadrada, né? Então, PQ vai ser igual a raiz quadrada de 100, que é 10. Então, a resposta ali, letra C, 10.
Bom, espero que você tenha entendido. Curta, compartilhe, não se esqueça de se inscrever tanto aqui no canal quanto lá no Instagram, que tem vídeos desse e de outros concursos. Ah, não esqueça também de ativar as notificações do canal para toda vez que tiver um vídeo novo, você ser alertado e estar se preparando melhor para os concursos. Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. Se cuida. Tchauzinho.